A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao canal das Cartas para Deus, ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Ore para Perder. Ore para perder. A palavra do Senhor que nos dá base para falar sobre isso está no livro de Tiago. Está na carta, de Tiago. No seu capítulo 5, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode a sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Só até aqui, amados. Bom, aqui nessa carta de Tiago é falado sobre o poder da oração, Que a oração pode muito em seus efeitos, que a oração do justo aqui é ouvida pelo Senhor. E aqui, o que isso tem a ver com esse título, orar para perder? Mas, vou orar para perder? Como assim? Não tem fé? Vou orar para perder? Mas aqui, amados, 7 coisas que Deus colocou no meu coração sobre o que perdemos quando estamos orando. Na sua visão, o que você perde quando você está em oração? Está perdendo tempo? Está perdendo oportunidades de estar fazendo alguma outra coisa, porque Deus não ouve? Aqui ao longo da história, vemos, nessa própria passagem de Tiago, o que fez ali Elias. No meio de um reinado catastrófico ali, com Acabe e Jezabel, aquela terra ficou sem chuva por 3 anos, porque ele orou a Deus para que ficasse. Para mostrar para aquele rei que não era do jeito dele, mas que era do jeito de Deus. E depois ele orou novamente e choveu. Então aqui, quando nós oramos, nós nos colocamos no nosso lugar. Nós deixamos Deus no lugar dele e nos colocamos no nosso lugar. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que a oração nos tira daquela arrogância, nos tira daquela síndrome de chefe. Sabe a síndrome do chefe? Quando nós ficamos dando ordem para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, tratando Deus como nosso servo, quando na verdade é ao contrário. Deus não é nosso servo. Deus é nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o Espírito Santo Consolador das nossas almas. Mas quando não oramos, invertemos as coisas. Colocamos Deus no lugar de servo. Se olharmos aqui o que Paulo falava em suas cartas, ele se alegrava em ver igrejas crescendo, ele se alegrava em ver os irmãos
andando em comunhão. E ele não se preocupava se ele estava preso, se ele estava sendo açoitado. Imagina as pessoas perguntando: ah, Paulo, você está aí preso? E mesmo assim está se alegrando com o que as pessoas estão fazendo lá fora? Você não está preocupado aí de você estar preso? Ele: não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se os irmãos estão crescendo na fé. Eu estou preocupado se estão seguindo as direções que Jesus nos ensinou. Paulo entendeu. Paulo entendeu que a oração é uma experiência de adoração. Nós perdemos aquela síndrome de chefe, de querer mandar nos outros, de querer mandar em Deus. Mas nos colocamos na presença de Deus por adoração, em gratidão ao que Ele fez, ao que Ele tem feito e ao que Ele fará. Ainda que o que você está pedindo não seja feito, porque talvez não seja da vontade de Deus, e se Ele não fez, certamente não é. Mas o primeiro ponto, a oração nos faz nos colocar no lugar de filhos, no lugar de servos de Deus. E não Deus no lugar de servo. Porque a oração tem que ser uma experiência de adoração. Segundo ponto, quando oramos, perdemos a vontade de saber, de ter a resposta para tudo, de querer saber sobre tudo. Nós não temos explicação sobre tudo, mas muitas vezes diante de situações queremos saber, por quê? A oração, amados, nos coloca numa experiência de fé. Quando nós estamos perdendo tempo querendo saber o porquê das coisas, estamos perdendo tempo de fato. Nem tudo teremos explicação. Mas quantas vezes as pessoas ficam: não, mas por que isso aconteceu? Não é possível, eu tenho que entender. Não. Nós não temos que entender, nós temos que ter fé para saber como lidar com os desafios, para saber como lidar com as dificuldades. Pela fé. A fé é uma experiência que nos tira disso. A fé é uma experiência que nos tira desse desejo de querer explicação para tudo. Porque pela fé nós acreditamos no que para nós não é possível. E o que nos revela a fé? A fé nos revela que se Deus prometeu, Ele cumprirá. A fé é sobre o caráter de Deus. Nós sabemos que Deus faz, nós já vimos. Todo mundo já ouviu alguma experiência que ninguém explica, que sabemos que é Deus? Então a nossa fé é confiar no caráter de Deus, que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Mas muitas vezes ficamos: não vai acontecer. Eu não sei porquê, eu não entendo. Eu preciso entender o porquê, não quero entender. Só permaneça firme. Pela fé somos transformados. Pela fé somos renovados. Imagina aqui Paulo passando por tantas situações complexas, difíceis. E lá: não, eu não estou preocupado não comigo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se for para morrer pela obra de Deus, morrer é lucro. Foi o que Paulo disse. Então o segundo ponto, a oração é uma experiência de fé. Que a gente ora sem saber o que vai acontecer. Sem saber se Deus vai atender as nossas orações, porque talvez não seja da vontade dele. Mas tendo fé, oramos. E quando oramos com fé, Deus faz algo muito melhor do que estamos pedindo. A gente que às vezes não presta atenção. Tem uma experiência de fé. Não queira saber ter resposta para tudo. Nós nunca teremos resposta para tudo.
Mas a fé, como está aqui, a oração, pode muito em seus efeitos. Terceiro ponto. Quando oramos, perdemos a soberania, o egoísmo. Deixamos de ser pessoas egoístas que pensam só no nosso próprio benefício, no nosso próprio lucro. Ou, sei lá, até da nossa família, da nossa parentela. Mas e as pessoas à nossa volta? O meu irmão e o seu irmão são só os seus parentes? O meu irmão e o seu irmão são só as pessoas que você gosta, que você ama? Não. Todos são nossos irmãos. E muitas vezes, não, eu sei mais que esse aí, não vou ajudar não, ele que se vire. Ou pior, com Deus, né? Nós perdemos. Na oração nós perdemos a soberania, o egoísmo. Quando você entende o que é uma experiência de oração, você quer ajudar as pessoas. Porque aí a oração é uma experiência de submissão. A palavra do Senhor diz que os que se humilharem serão exaltados. Não os humilhados. Não são os humilhados que serão exaltados, mas os que se humilharem serão exaltados. E se humilhar como? Sendo submisso diante de situações. O próprio Deus ensinou, lá na época de Abraão, a serva egípcia Agar, que teve um filho de Abraão, e foi muito humilhada, ofendida por Agar, por Sara, que estava enciumada. E ela decidiu fugir. E fugir para onde? Para onde ela iria sem recursos? E um anjo do Senhor veio e falou com ela: volte para sua casa. Humilhe-se perante Sara. Conserte isso que você fez. E ela, sem entender, mas ela fez. Ela fez e ficou por mais um tempo ali. E outras situações aconteceram, mas essa situação foi resolvida. Porque a oração é uma experiência de submissão. Ela foi submissa a Sara, foi submissa a Abraão. Se humilhou para ser exaltada. Aqui ela se humilhou para pessoas. Você não precisa se humilhar para as pessoas. A gente se humilha perante a Deus. Mas há situações que temos que passar por algum tipo de submissão. Num trabalho, na família, com os amigos, em algum momento nós temos que ceder, fazer o que as pessoas estão pedindo, estão solicitando, ser submisso, para cumprir algum propósito. Então a oração é uma experiência de submissão. Ela quebra a nossa arrogância. Ela quebra o nosso egoísmo, a nossa soberania. E você será transformado. Ficará surpreso, você e eu, né? Tudo que eu trago aqui, primeiro Deus falou comigo. E é para mim primeiro. Para que abra os meus olhos e depois eu compartilho. É desta forma que funciona quando recebemos a palavra de Deus. Não é só para nós. Principalmente para nós, mas não só para nós. Terceiro ponto. A oração nos faz perder a arrogância, a ganância, o egoísmo. Porque a oração é uma experiência de submissão. Nós nos colocamos na presença de Deus. Como pessoas falhas, pecadoras, infiéis, inconstantes, incoerentes, inconsistentes. Porque só Deus é constante, coerente, consistente, onipresente, onisciente, onipotente. Só Deus é assim, nós não somos. Mas como nós nos submetemos a falhos, pecadores, seguindo os propósitos de Deus, ajudando as pessoas, não tratando as pessoas com egoísmo, nem com soberania, mas sendo submisso a Deus, sendo submisso na ajuda com as pessoas. Isso transformará a minha e a sua vida. Experimente, tenha essa experiência, se permita ter essa experiência. Quarto ponto.
Quando eu oro, eu perco a sensação de indiferença. Sabe, pessoas frias, pessoas que não estão nem aí com nada. Pessoas que, não, tá bom. Não, é problema dela, deixa pra lá. Quando eu oro, eu não trato Deus com indiferença. Quando eu oro, eu não trato o próximo com indiferença. Porque eu entendo que a oração nos leva à compaixão. A oração é uma experiência de compaixão. Ela nos leva muito além de ser altruísta. Aliás, muito além de ser empático, né? Altruísmo é lá para Jesus. Mas a oração nos leva muito além de ser empático. Ser empático é se colocar no lugar do outro. Mas muitas vezes, se colocar no lugar do outro não vai ajudar o outro. Mas a compaixão, sim. A compaixão vai nos ajudar a nos colocarmos no lugar do outro, mas ir além, fazer algo pelo outro. Existe uma passagem que Jesus está caminhando com a multidão e passa por um velório de uma viúva que perdeu seu filho. E ela diz para ele: não chore. Não chore. Imagina, a pessoa acabou de perder o filho e não chore. Como assim não chore? Nem chorar eu posso, então? Mas Jesus se compadeceu daquela viúva. Ele teve compaixão dela. E a compaixão dele foi além, porque não foi só empatia. Ele não só se colocou no lugar dela, mas ele fez algo por ela. A compaixão nos faz fazer algo pelas pessoas. E ali ele tocou no esquife, tocou naquela criança que estava morta, que não era permitido naquela época, porque as pessoas ficavam impuras quando tocavam em pessoas mortas. Era assim pela lei. Mas ele tocou. Ele tocou e aquele menino foi ressuscitado. Nós não teremos essa oportunidade. Mas nós temos a oportunidade, sim, de ter compaixão pelas pessoas e levar essa compaixão muito além da empatia. Pois a compaixão necessita de uma atitude. Necessita a atitude de estender a mão, orar por aquela pessoa, no mínimo, dar um abraço nela. Isso é compaixão. Se o seu sentimento só fica ali na empatia, você só se coloca no lugar do outro, isso não é compaixão. Mas se você quer ter compaixão pelas pessoas, a oração nos faz perder a sensação de indiferença. Mas nos colocamos sim no lugar das outras pessoas e vamos além. Ainda que você só possa orar pela outra pessoa. Orar nós temos visto aqui, não é só isso. Não é nada. Orar é muito. Orar é tudo. A mão de Deus se movimenta através da nossa oração. Deus não se comove com a dor que você e eu sentimos. Ele não se comove com a dor que você e eu sentimos. Mas ele se movimenta através da oração. Através da sua e da minha adoração. Através da sua e da minha busca. A mão de Deus se movimenta. Mas por que Deus não se comove com a minha dor? Que absurdo. Porque no meio da sua dor, Deus está esperando você fazer alguma coisa diferente. Que é a experiência de oração. A oração pode ir muito em seus efeitos, como já foi lido. Então não fique aí esperando que Deus vá se comover com o que você está passando. Mas se movimente no meio da dor. Se movimente a buscá-lo no meio da dor. Se permita buscá-lo no meio da dor. Quinto ponto. Quando eu oro, eu perco a sensação de que nada muda. Sabe a síndrome lá de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nada muda aqui pra mim. Eu não quero mudar. O ser humano é o ser mais evoluído
da existência das criaturas. Porque Deus o fez à sua imagem e semelhança com suas próprias mãos. Imagem e semelhança, não somos iguais. Semelhantes. Mas não, nós ficamos nos limitando. Eu não aprendo, eu não quero. Eu nasci assim, eu vou morrer assim com as minhas convicções. Síndrome de Gabriela. Mas a oração nos faz perder essa síndrome. Porque a oração nos movimenta a tomar algum tipo de atitude, a mudar. Porque a oração é uma experiência de transformação. A oração é uma experiência de transformação. Se pegarmos aqui a história de Paulo, quando ele era Saulo, perseguidor de cristãos, o próprio Jesus falou com ele e ele se converteu e passou a fazer esta linda obra que ele fez aqui, citada em várias das suas cartas. Paulo foi transformado pelo poder da oração. Jesus falou com ele e ele se movimentou. Ah, mas Jesus não falou comigo não? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o nosso tempo? Se você chegou aqui e está aí ouvindo, Jesus está falando com você. Me usando para falar com você porque eu sou apenas pó e ao pó voltarei como você. Só sou um instrumento da palavra de Deus que está tentando te abrir os olhos neste dia. Abra os teus olhos, amados. Abram os teus olhos. Amados, amadas, abra os teus olhos. Como Paulo fez. Através da ordem de Jesus, vá até a cidade, procure pelo profeta. E ali ele abrirá os teus olhos. Porque ele ficou cego quando ele encontrou a Jesus. Não conseguia ver. Os olhos deles foram abertos. Literalmente. Os olhos físicos, mas os olhos espirituais foram mais abertos ainda. Mesmo sem enxergar aqueles dias que ele ficou sem enxergar. Os olhos de Paulo foram abertos, os olhos espirituais. Para que então ele pudesse abrir os olhos carnais. Ele não ficou aqui na síndrome de Gabriela. Não, eu sou judeu, não vou mudar. Nasci assim, cresci assim e morrerei assim. Tanto que ele cita no final da sua obra. Combati o bom combate, guardei a fé, entreguei a obra. Olha que lindo isso. Ele não ficou nessa síndrome de Gabriela preso nas convicções que ele tinha. Mas ele se permitiu ser transformado. Você e eu nos permitimos ser transformado pela palavra de Deus? Se permita. Que a gente possa se permitir ser transformado pela palavra de Deus. Não fique com as suas convicções. Pela oração somos transformados. Muitas vezes a oração nos leva a caminhos que a gente nem imagina. Uma solução para um problema que a gente achava que não teria nenhuma solução, mas tem. Através da oração. Através da transformação pela oração. Faça esse teste. Se desafie. Se desafie, eu garanto que você vai se surpreender. Aqui o 6º ponto. Quando eu oro, eu perco a falta de noção. Sabe, gente sem noção. Gente que não tá nem aí com nada. Ah, eu faço mesmo, tô nem aí. Tem que ser do meu jeito. Ou é do meu jeito ou não é. Falta de noção. É mesmo possível fazer tudo do jeito que a gente quer? Nem pessoas que são ricas, milionárias, nem elas conseguem fazer tudo do jeito que elas querem. Ninguém consegue. Mas aí é a falta de noção. A falta de noção da pessoa leva à convicção de que ela pode fazer tudo o que ela quer. Mas fazer tudo o que a gente quer tem consequências. Lembra da lei da semeadura? O que plantamos, colhemos. Se a pessoa atrai, mente, rouba, engana, se prostitui, não tá nem aí com nada, fica presa nos vícios, vai ter as consequências, a conta chega.
A conta chega na saúde. A conta chega na vida daqueles que estão à sua volta. A conta chega na sua própria vida e na minha. Quando perdemos a noção das coisas, da realidade, a tendência é queda livre. Você vai colher, não, eu vou colher o que nós estamos plantando. Então aqui a experiência, a oração, ela é uma experiência de livramento. Se eu não oro, eu sou uma pessoa sem noção. Mas quando eu oro, me coloco mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de um vício difícil de largar, mesmo diante de atitudes que você já tentou largar e ainda não conseguiu. Se você está de pé, você já tem passado por livramentos. Basta crer que Deus pode fazer na sua vida, porque a experiência de oração é uma experiência magnífica para as nossas vidas. Vai mexer em toda a estrutura da nossa vida. Neste ponto, a oração é uma experiência de livramento. Somos salvos através da palavra. Somos protegidos através da palavra. Somos protegidos através da oração. Porque a oração pode ir muitos seus efeitos. Você pode orar e achar que nada está acontecendo. Mas saiba que nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Até o silêncio de uma oração é uma resposta. Porque pode ser que não é daquele jeito que Deus quer para a sua vida. Mas até o silêncio diante de uma oração feita é uma resposta. Basta você e eu termos sabedoria e discernimento dado pelo Espírito Santo para conseguir entender isso. É o Espírito Santo que faz isso conosco. E aqui eu entro no último ponto que falará sobre isso. A oração, quando eu oro, eu perco. Eu perco a timidez, perco a vergonha. A oração nos faz perder a vergonha, a timidez. Olha o que está aqui em Romanos 8, 26. Dê uma lida lá com calma. Ah, eu não vou orar porque eu não sei orar. Eu não consigo orar. Eu não sei orar. Você não precisa saber orar. Nós não precisamos saber orar. Mas nós precisamos tentar. Ninguém sabe orar. A palavra do Senhor vai dizer que ninguém sabe orar. Por isso que Paulo diz aqui em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo pega as nossas orações e transforma em gemidos inexprimíveis, para que Deus entenda. Ah, então Deus não entende o que a gente ora? Entende. Entende, porque eu acabei de falar que nenhuma oração fica sem resposta. Deus entende as nossas orações. Mas o Espírito Santo faz melhor ainda. Pega o que a gente está pedindo a Deus e passa para Deus. Olha que coisa incrível. Então não fique tímido. Não seja vergonhoso. Você não precisa orar em voz alta, você pode orar em pensamento. Você não precisa orar no meio das pessoas para as pessoas ficarem ali te julgando, se você não quiser. Mas ore. Ore, porque a experiência da oração é uma experiência de intimidade. Não ore em vãs repetições. Pegue aqui trechos da Bíblia, a própria oração do Pai Nosso, ou qualquer outra oração, para ficar só repetindo, sem refletir sobre aquilo, sem sair do coração. A oração tem que ser uma experiência de intimidade. Tem que sair do seu coração. Ainda que você não saiba pedir. Ainda que você não saiba orar corretamente. Ninguém sabe. Não se preocupe. Nem o padre sabe, nem o pastor sabe, ninguém sabe orar. Nós oramos do nosso jeito. E a oração com Deus tem que ser uma oração de intimidade. Conte para Deus como se você estivesse contando para o seu irmão, para o seu cônjuge, para o seu pai, para sua mãe. Isso é oração.
Você chama a Deus para entrar no barco. Lembra Jesus entrando no barco dos apóstolos? Chama Jesus para entrar no seu barco? Chama Jesus para entrar na sua mente, no seu espírito, na sua alma? Tem uma conversa como se ele fosse e ele é. Ele é mais que pai, ele é mais que nosso Senhor, nosso Salvador, ele é nosso amigo. Converse com Deus como se você estivesse conversando com o seu amigo mais íntimo. Com a diferença grande. Que o seu amigo íntimo pode contar o que você contou para ele e para uma outra pessoa que não tem que ouvir. Porque todo amigo íntimo tem outro amigo íntimo. E pode não ser você. Mas quando você coloca Deus como seu amigo íntimo, ele vai te ouvir. Através da oração. Ah, mas eu não sei orar. Peça para Deus ler o seu coração. Peça para Deus ouvir o seu coração, a sua mente. Mas não comunique a Deus do que você está passando. Quantas pessoas falam, ah, Deus, estou passando por problemas financeiros. Estou passando por doenças. Na minha família, comigo mesmo, por desemprego, Pai. Isso é comunicar a Deus. Não comunique a Deus os seus problemas, porque Ele sabe. Deus sabe tudo o que você está passando. Deus sabe tudo o que eu e você estamos passando. Mas a oração é uma experiência de intimidade. Temos que ir além. Nós não temos que comunicar a Deus o que estamos passando. Nós temos que clamar a Ele para entrar no barco. Nós temos que clamar a Ele para tomar providência. Nós temos que clamar a Ele para nos dar direção do que estamos passando. Porque oração é uma experiência de intimidade. Senhor, meu Deus, eu não sei o que fazer, Pai. Que bom. E Deus vai estar falando, que bom que você não sabe o que fazer. Posso entrar agora? Dá na minha mão aqui agora. Que tremendo, amados. Que bom que você não sabe, já era para você ter largado isso faz tempo. Deixa eu entrar agora. Deixa Deus tomar providência. Clame a Ele, Senhor, tome providência, Pai. Me dê uma direção, me dê sabedoria, discernimento para resolver essa situação. Era o que mais Davi fazia diante de batalhas terríveis, com exércitos menores do que os exércitos inimigos. Foi o que Jesus fez. Jesus foi a pessoa que mais orou nesta terra. E olha que era Jesus, hein? Será que Jesus precisava orar tanto? Mas ele orava para não perder a conexão com o Pai. Para não ficar pensando mais nos problemas do que em Deus. Por isso Jesus orava tanto. E você e eu? Amados, ore para perder. Ore para perder tudo que não vem de Deus para sua vida. Ore para perder a ganância, para perder a arrogância, para perder a falta de fé, para perder os próprios pensamentos, as próprias convicções, a síndrome de chefe, a síndrome de Gabriela, eu sou assim, não vou mudar. Ore para perder tudo que te coloca para baixo, para te perder tudo que te coloca em condição de ruína, para te perder tudo que tem te feito chorar. Ore para perder. Ore para perder, porque a oração, ela é uma experiência de adoração. Primeiro item. A oração é uma experiência de fé. A oração é uma experiência de submissão. A oração é uma experiência de compaixão. A oração é uma experiência de transformação. A oração é uma experiência de livramento. E a oração é uma experiência de intimidade. Você quer ter mais intimidade com Deus? Se coloque em oração. Experimente ser surpreendido pela oração. E eu não posso encerrar esta palavra sem orar, é claro. Então eu oro nesta manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, todo aquele que está ouvindo, assistindo, Pai, este vídeo, eu clamo a Ti, meu Deus. Visita, Pai, a vida de cada pessoa que está ouvindo, assistindo este vídeo, Pai. Eu não sei o que elas passam, Senhor, mas Tu sabes. Tu sabes, meu Deus, Tu sabes
Cuida, Senhor. Transforma, Pai, a vida das pessoas. Transforma, Pai, a vida dos teus filhos. Ó Senhor, a sua palavra vai dizer que pelas tuas pisaduras somos sarados. Cura, Pai, a vida dos enfermos. Eu oro, Pai, neste momento pela vida dos enfermos. Livra de toda enfermidade física, mental, espiritual, Pai. Toca na vida das pessoas, Senhor, com as tuas bênçãos. Tua palavra também vai dizer, Pai: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Que as pessoas possam te achar, meu Deus. Que as pessoas possam se abrigar, Pai, no teu esconderijo, ó Altíssimo. Ó Senhor, ó Altíssimo, como está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que possamos descansar, Pai, diante da sua presença. Que possamos descansar, Pai, protegidos por ti. Ó Pai, todo aquele que está aflito, todo aquele que está angustiado, todo aquele que está passando por tribulações, por dificuldades, Pai, financeiras, na saúde, na família. Ó Senhor, eu clamo a ti, Pai. Entra com providências, meu Deus. Entra com providência na vida dessas pessoas. Dê direções, Pai. Dê direções na vida delas. Dê livramento, Pai. Dê livramento na vida das pessoas, Pai, que tem passado por situações críticas, por situações, Pai, de perigo, de ameaças. Eu repreendo, Pai, toda seta maligna lançada, Pai, sobre a vida de todo aquele que estiver assistindo, estiver ouvindo, Pai. Ó Senhor, como orou ali, Pai, como orou os teus servos, Pai, dentro da tua palavra, clamando a ti, para que livrasse de todo o mal, como orou Paulo, como orou Pedro, como orou Elias, como orou Abraão, como orou Moisés, Pai, para que tivesse proteção sua, proteção divina, Pai. Eu oro nesta manhã também, Pai. Eu vim do barro e do barro voltarei, Pai. Não sou nada, não sou ninguém, mas Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. E para Ti nada é impossível, Pai. Ó Senhor, eu clamo pela vida das pessoas, meu Deus. Ó Senhor, protege a vida das pessoas, livra de todo mal, Pai. Livra de todo laço, Senhor, de todo embaraço. Ó Senhor, pelas Tuas pisaduras seremos curados. Ó Senhor, corta o aço, corta o arco, Pai. Corta o arco, quebra a flecha, Pai. Queima os carros preparados contra a vida das pessoas. Livra a vida delas de tudo que não vem de Ti, Pai. Tua palavra também vai dizer, Pai: clame a mim e responder-te-ei. E coisas grandes farei que Tu não sabes. Estamos aqui, Pai, clamando para que o Senhor faça nas nossas vidas algo grande, Pai. Algo grandioso, algo maravilhoso, algo que de fato não podemos saber, mas que Tu podes, Pai. Assim eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa que está aí, pelas suas famílias, pela sua parentela, Pai. Abençoa toda a parentela das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai, toda a família, todas as pessoas. Abre porta de empregos, Pai. Cura, libertação, livramento, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não é em meu nome, é em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, fiquem com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.